meus amores do quarto ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou com muita saudade de vocês, não esqueçam disso. E na nossa aula de geografia de hoje, nós vamos estudar sobre movimentos populacionais. O que são esses movimentos populacionais? É a entrada e a saída de pessoas de um país para outro. Nós vamos ver os detalhes na nossa aula de hoje. Eu vou começar minha aula hoje falando sobre migração. Entre algumas populações de animais ocorre um fenômeno chamado de migrações. Migração é o deslocamento em grupo de muitos mamíferos, aves, peixes, insetos e outros animais. Essa movimentação acontece em certas épocas do ano e faz parte do ciclo de vida dessas espécies, como por exemplo, as andorinhas. Sempre que vai ter verão, elas migram para o lugar que tem verão. Então, por isso que tem aquele ditado assim, uma andorinha só não faz verão. Então, elas saem do lugar frio e vão para o lugar mais quente, onde tem o verão. Vimos também há pouco tempo a migração que ocorreu com os gafanhotos. Eles estavam migrando das regiões mais frias para as regiões mais quentes. Isso acontece com vários tipos de animais, como por exemplo, vimos ali, a andorinha, os pinguins, os morcegos, os gafanhotos. Os animais, eles migram por diversas razões. Muitos fazem isso para procriar ou para encontrar alimentos. Alguns animais migram para lugares onde possam hibernar ou repousar durante o inverno. Outros mudam de ambiente devido ao excesso do calor, ou de frio, ou por causa da chuva ou da seca em certas épocas do ano. Entre os animais, a migração é bem normal. Eles sempre migram por diferentes situações, como vimos nesse vídeo aí há pouco. O processo de migração com os seres humanos é semelhante. Os seres humanos também migram em busca de melhores condições de vida, estudo ou trabalho. Então, sempre tem pessoas entrando no nosso país e tem pessoas saindo do nosso país. E também são várias as circunstâncias que isso acontece. Pode ser por causa de um emprego, pode ser por causa de um estudo, pode ser por causa de amizades. Então, várias situações podem levar a esse processo de migração de pessoas. Então, migração é a entrada ou saída de seres vivos de um lugar para o outro. Pode ser de animais ou pode ser também de pessoas. Migração ou migrante, ele se divide em duas partes. Ele se divide em emigrante e imigrante. Essa letrinha aí na frente, o E e o I, ela faz grande diferença na palavra. Migrante, emigrante, imigrante, imigrante. Ela faz grande diferença na palavra. Por quê? Emigrante é quando alguém sai do seu país para residir em outro. Então, dizemos que essa pessoa está na condição de emigrante. Então, quando ela sai do seu país para ir para outro país, então ela é emigrante. Se você sai daqui para os Estados Unidos, você é emigrante. Se você sai do Brasil para o Paraguai, você é emigrante. Se você sai do Brasil para a Europa, você é emigrante. Então, emigrante quando você sai do seu país para outro país. E imigrante é o contrário. Imigrante é quando você sai, quando você chega de outro país para fixar residência neste lugar. Então, imigrante é quando alguém chega de outro país. Os japoneses, eles vieram do Japão para morar no Brasil. Então, eles são imigrantes. Inclusive, aqui na nossa cidade, nós temos um monte de imigrantes chineses, que são aqueles que têm aquelas lojas do chinês, que tem aquelas pastelarias do chinês, e vários outros são imigrantes.
eles vieram de outro país e se fixaram no nosso país, no Brasil. Aí então está a diferença entre imigrante e emigrante. Emigrante quando você sai, imigrante quando a pessoa vem morar em outro país. Então a entrada de pessoas de outros países é chamado de imigrante. Formas de migração. Existem várias formas de migração. Grande parte das pessoas já migrou em algum momento da sua vida para fixar residência em outros lugares. As migrações, ela pode acontecer de várias formas. Veja só, ela pode ser definitiva ou temporária. Quando você vai para morar, para ficar lá, ou quando você vai passar um tempo e depois volta para a sua cidade, para a sua casa. Ela pode ser internacional ou nacional. Internacional, quando você sai do seu país e vai para outro país. Nacional, quando você sai de um estado para outro estado. Externa ou internacional. Externa já está dizendo aquilo que é fora. Então, externa, fora do seu país de origem. Voluntária ou involuntária. Às vezes, a migração você quer ir, mas às vezes você precisa ir. Então, existe uma diferença entre voluntária ou involuntária. As migrações também podem ser legal ou ilegal no lugar de destino. Legal que quando você tem todos os documentos legais para entrar naquele local. Ou ilegal quando você não tem os documentos necessários para entrar nesse local. Então, isso é uma migração ilegal. Quando ela é a migração internacional ou nacional, como eu já falei, ela pode ser interestadual, de um estado para outro. Ela pode ser interurbana, de uma cidade para outra, de um campo para a cidade ou da cidade para o campo. E também ela pode ser um deslocamento diário ou habitual. Aquele deslocamento que você faz todos os dias ou quase sempre você faz aquele deslocamento que é a migração. Isso é chamado de migração diária. A mobilidade diária de pessoas é chamada de cotidiana ou habitual. Não é considerado uma migração. Por que não é migração? Porque você não vai fixar residência nesses locais. Então, por isso, ele não é uma migração. Migração é quando você faz residências. Geralmente, trabalhadores e estudantes, eles vivem em cidades ao redor das capitais. Deslocam-se diariamente para as capitais para estudar e para trabalhar. Então, isso não é um tipo de migração. E algumas consequências negativas acontecem para a sociedade, para essa cidade e também para a sociedade local. Quais são essas consequências? Primeira consequência, congestionamento do trânsito, especialmente em horários de pico. Tempo elevado de percurso no deslocamento entre residência e o trabalho ou o estudo, o tempo que você leva para chegar a essas cidades. E também a poluição atmosférica, que é aumentada pela emissão de gases decorrente do consumo de combustíveis em ônibus e carros circulantes. E esses são os problemas que acontecem nas migrações diárias, ou de migração cotidiana ou habitual. Deslocamento internacionais. Os cidadãos de um país, em geral, ele tem liberdade para se deslocar dentro do próprio território. Esse processo é muito fácil, pois você pode se deslocar quando e para onde quiser. Como, por exemplo, eu quero ir daqui para Ilhéus. Vou de carro, vou de ônibus e não preciso de documento nenhum. Quero ir daqui para Salvador. Também vou de carro, de ônibus, de avião e não vou precisar de tantos documentos para chegar até lá. Apenas o RG e o CPF. Isto é quando você está comprando a passagem. Porque fora disso, se for de carro, você nem vai precisar dessas coisas. Esse tipo de migração, ele é a migração local. Aquela que você sai de um estado para outro estado. Sai daqui da Bahia
para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para Sergipe, para o Amazonas. Então você não precisa nada mais do que seu RG e seu CPF. Mas quando vai se fazer uma viagem internacional, aí sim, aí é preciso vários outros documentos. Viagens internacionais é aquele que você sai dentro da sua nação, dentro da sua nacionalidade e vai para outra. Como, por exemplo, você quer sair do Brasil para os Estados Unidos, do Brasil para o Paraguai, do Brasil para o Uruguai, do Brasil para a França. Então, isso daqui são deslocamentos internacionais. E o que a gente precisa conhecer para fazer essas viagens internacionais? Primeiro ponto, conhecer as leis do Brasil e dos Estados Unidos com relação à entrada e saída de pessoas. Eu estou falando aqui em relação aos Estados Unidos, mas se for para um outro país, você precisa conhecer as leis do seu país e as leis do outro país em relação à saída de pessoas. Outra coisa, aí vem toda a burocracia necessária para fazer essas viagens. A segunda coisa é agendar um horário no escritório da Polícia Federal Brasileira para emitir um passaporte. O passaporte é um documento necessário para fazer as viagens internacionais. Depois que você foi no escritório, agendou o seu horário, foi lá, conseguiu o seu passaporte, aí vem as outras coisas necessárias. O outro ponto, o terceiro ponto, é marcar uma entrevista no consulado do país que você deseja visitar. Como, por exemplo, se você for para os Estados Unidos, então você vai marcar numa entrevista no consulado dos Estados Unidos no Brasil para solicitar o visto. O visto, então, você só faz isso na entrevista lá no consulado. Depois disso, aí você foi no aeroporto para comprar a sua passagem. Para comprar a passagem, você precisa mostrar o passaporte e os seus documentos pessoais, como o CPF, o RG, que eles sempre vão pedir na compra, no ato da compra da passagem. Chegando ao destino, você não pensa que você já vai sair do avião e já vai ser feliz. Não. Quando você chegar no país que você está chegando, você vai precisar de novo se apresentar num setor de imigração. E nesse setor de imigração, você vai dar algumas informações. Aí depois dessas informações, que você vai dizer, onde é que você vai ficar, o tanto de dinheiro que você tem, quanto tempo você vai passar, o objetivo da sua viagem. Então você vai responder lá um questionário. Quando esse questionário estiver respondido, todo preenchido, aí sim você é liberado para passear ou para ficar naquele país, dependendo do objetivo de sua viagem. Esses são os deslocamentos internacionais, quando eles forem feitos via aeroporto. Mas quando você vai via rodovia ou então portos marítimos, quando você vai de navio ou quando você vai de transporte, também é necessário algumas burocracias. E todas elas são feitas nas aduanas, que são escritórios da Polícia Federal estabelecidos nas fronteiriças, ou seja, nas fronteiras entre o seu país e o outro país, que são as aduanas, os locais onde você chega para mostrar a sua permissão de entrada ou de saída naquele país. Adaptando-se ao novo país. O idioma oficial do Brasil, nós sabemos que é o português. Porém, ao se deslocar para outros países, é preciso saber qual a língua oficial daqueles países e aprender algumas palavras para facilitar a comunicação. O ideal, quando você vai fazer essa imigração ou essa migração de um país para outro,
O ideal é você aprender algumas expressões em inglês, porque em qualquer lugar eles compreendem algumas expressões em inglês, e também aprender algumas expressões em espanhol antes de ter a deslocação para outros países. Então, isso é muito importante para você fazer esses deslocamentos de um lugar para outro. Então, nesta aula, nós aprendemos sobre migração, imigração e emigração. Sendo assim, prestem bastante atenção a esta aula e nos encontraremos na próxima aula.